Deus abençoe, irmãos. No domingo à noite, dia 6/10/2002, quando tivemos a ceia do Senhor, o nosso pastor, Osmar Rodrigues Costa, pregou a mensagem Pão da Proposição. São Mateus 12, do versículo 1 ao 8, foi a leitura que tivemos, onde nós aprendemos que é o eleito que come do pão que veio da glória da Shekinah. O desvelar 327. O crente na glória da Shekinah está véu adentro. É o crente cheio do Espírito Santo, vivendo na terceira etapa, na presença de Deus. E os 7 trovões é o maná, que o mundo não conhece. É o maná escondido do catolicismo, do luteranismo, do wesleyanismo e até mesmo dos crentes da própria mensagem, que vivem apenas na primeira e segunda etapa. É o alimento que não bicha, não estraga. É o alimento da glória da Shekinah, que amadurece você, amadurece a semente predestinada. É o alimento que muda, transforma as nossas vidas. Por isso, sem os 7 selos revelados, não tem alimento para ninguém, em lugar nenhum. Mas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná, escondido. A terceira etapa é maná escondido do mundo, escondido das denominações. E ao que vencer, e você que está comendo este alimento, você tem que reconhecer que você é o vencedor da era, porque não é um alimento para qualquer um, diz Deus, é ao que vencer. Comerá do maná escondido, a terceira etapa que não foi nem explicado. Deus revelou e não explicou, porque Deus conhece os seus filhos, Deus conhece o eleito, Deus sabe que para o eleito ele não precisa explicar, o eleito encontra e come, porque o eleito entra além do véu e encontra este alimento na glória da Shekinah e come, amém? O desvelar 329. Na terça-feira, o pastor Osmar, dia 8/10/2002, pregou a mensagem A Coluna de Fogo em Nosso Meio. A leitura foi Êxodo, capítulo 19, versículos 10 a 12. A coluna de fogo foi feito visível no Monte Pôr do Sol, como no Monte Sinai. O desvelar, parágrafo 300. A mesma coluna de fogo que apareceu na sarça para Moisés estava velada em Jesus, escondida em Jesus. Logo apareceu para Saulo a caminho de Damasco. E nestes últimos dias testificou e apareceu para o irmão William Marion Branham, o profeta de Deus. E hoje, onde ela está? Velada em nós. No Monte Sinai, quem ouviu os trovões e viram os relâmpagos foram
os que não entraram em Canaã. Destes, somente Josué e Calebe é que entraram. E nestes últimos dias, quem ouviu os trovões serem pregados pelo profeta são os muitos que não entram em Canaã, ouviram os trovões e não entenderam. Eles não entenderam o que você entende. Os que entraram em Canaã foram os que não ouviram os trovões, os de 20 anos para baixo. Por isso, somos nós, que viemos por último. Nós não ouvimos o irmão Brana pregar os trovões, mas nós entendemos a voz dos trovões. Por isso somos nós, que viemos por último, é que entramos. Muitos ouviram os trovões, mas não entenderam que os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. E assim como Moisés veio 2000 anos depois do princípio, e ele revelou tudo o que aconteceu. O William Branham veio 2000 anos depois dos apóstolos, e ele revelou tudo o que os apóstolos deixaram, e toda a palavra de Deus, e é a mesma coluna de fogo que está revelando agora. O Desvelar 297. Na quinta-feira, assistimos pelo vídeo a fita do encontro de pastores em Betim, Minas Gerais, onde o pastor Afonso Rotemburgo pregou a mensagem Arrebatamento e Revelação. Efésios 1, versículos 17 e 18, foi a leitura. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. É nova para nós, porque está aberta e revelada para você. Os 7 selos é a revelação de Jesus Cristo, se revelando para você, para o indivíduo, para o eleito. E a igreja é edificada pela revelação. A festa das trombetas 35, 36 e 45. Para a noiva é dado conhecer os segredos. Estamos entrando em outra era. Estamos entrando na era do rapto. A união invisível 323. O último sinal que Abraão viu antes do filho foi Deus na forma de um homem discernindo os pensamentos. E Deus tem manifestado nestes últimos dias o último sinal antes do rapto, o filho do homem no entardecer, discernindo os pensamentos. O segredo tem sido conhecido pela noiva. A festa das trombetas 260 e 266. Há um segredo dentro do segredo, assim como há uma mensagem dentro da mensagem. Temos que entender, irmãos, é o que está nas entrelinhas. Isto é, o que Deus não escreveu, mas o que Ele queria dizer, o segredo revelado. Amém? Cristo, mistério de Deus revelado, 115. No sábado, o pastor Osmar pregou a mensagem Revelação versus Satanás. 1 Coríntios 2, 11. Satanás não pode
impedir a revelação, quando o Espírito a quer dar. A revelação de Jesus Cristo, parágrafos 61 e 87. O que o diabo tem é conhecimento, mas o que Deus tem é revelação. É a revelação versus Satanás. Não é você versus Satanás. Não é o seu entendimento versus Satanás. É a revelação de Jesus Cristo dentro de você versus Satanás. Por isso, Satanás toma os sábios e entendidos no mundo, na mensagem, e os enche de conhecimento da Bíblia, da mensagem, conhecimento. Mas Deus toma os pequeninos e lhes dá revelação. Deus tem revelação para quem não tem entendimento. Satanás tem conhecimento sobre a Bíblia, sobre a mensagem, mas não sabe nada sobre os 7 selos, não sabe nada sobre os 7 trovões, não sabe nada sobre o novo nome, não sabe nada sobre a palavra falada, porque não tem revelação. Porque as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus entende. Por isso não é questão de termos conhecimento, mas de revelação. E a revelação está na alma. Se a pessoa não tem revelação, que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, como o profeta diz, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, se não tem revelação do novo nome revelado nos trovões, primeiro selo 129 a 132, então levante as suas mãos e peça a Deus. É a revelação versus Satanás, amém? No domingo de manhã, hoje, dia 13/10/2002, o pastor Osmar pregou a mensagem: eu sou aquele que estava morto. Leitura Apocalipse 2, versículo 8. Tudo o que acontece, pense bem, tudo o que acontece é para provar o que somos. Amém? Jesus morrendo provava que ele é o Salvador. E ele é o que estava morto, mas agora está vivo. Apocalipse 2:8. Assim como nós estávamos mortos, mas revivemos. Nós nascemos de novo. E só a alma que veio de Deus é que nasce de novo. Não somos o de fora, mas somos o de dentro. E a alma que está dentro de nós, que nasceu de novo, tem um corpo que não foi formado por mãos, mas é eterno no céu. E que é formado por nossas orações, nossa leitura, nossa obediência à palavra de Deus. Por isso a dinâmica do cristão é a alma que está dentro de você. É ela que obedece à palavra. A noiva verdadeira não terá somente a mecânica, mas a dinâmica disto. Ao nascer do sol, 72 e 73. A dinâmica dos animais é o espírito, porque não tem alma, mas a do ser humano é a alma. Por isso agimos diferentes dos animais. Por isso a mulher não anda nua, não corta o seu cabelo, porque se ela faz assim, ela está como um animal. Mas a igreja, com a dinâmica, viverá com o poder de sua ressurreição, mostrando ao mundo que Cristo vive e
vive em nós. Amém? Deus abençoe, irmãos. Muito bem, nossa leitura hoje em 1 João capítulo 5, versículo 7. Deus abençoe. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Queremos provar ao mundo, Senhor, que Tu estás manifestado ainda neste tempo. Tempo de tanta coisa mundana, tempo de tanta coisa falsa. O Senhor tem ainda o seu original na terra. E nós estamos aqui para manifestar este original, aquilo que é vida, aquilo que é poder. Estamos aqui suplicando que mais uma vez o Espírito Santo possa manifestar em nosso ser, para mostrarmos ao mundo que o Senhor vive em nós e que a sua palavra está manifestada em seres humanos. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Ele continua sendo a palavra. Você crê? Ele continua sendo a palavra. E Deus só pode manifestar onde está a palavra. Ele só pode estar num corpo que é a palavra, porque ele não manifesta em vários corpos, com várias naturezas. Você toma um demônio, ele entra em porcos. Na Bíblia tem demônios entrando em porcos. E sabemos, se fosse cavalo que estivesse por ali, o diabo ia pedir para entrar nos cavalos, mas tinha porcos, então ele pediu para entrar nos porcos. Demônio entra em porcos. Mas Deus não. Deus só entra em corpo que é a palavra. Se não for a palavra, Deus não entra. Alguém diz, mas o que é esse negócio de ser a palavra? O corpo sendo a palavra. Porque Deus não vai manifestar apenas num corpo de carne. Deus manifesta quando este corpo é a palavra. A palavra é algo especial. Você vai ver que a letra mata, diz São Paulo, o espírito vivifica. Então, um corpo que é letra, Deus não pode ainda operar. A letra tem que tornar-se a palavra. A palavra
é a teofania. A teofania é aquele corpo que aparece e desaparece ao mesmo tempo, sem deixar vestígio. Então, cada crente verdadeiro, ele é a palavra. A palavra é a sua alma, que é a palavra. O seu corpo é o mortal, mas a palavra não morre. Então, ela é sua alma. Onde irmão Brana também diz que ela é a teofania, esta alma, esta palavra. O que está acontecendo é que nós, como carne, nós estamos nos convertendo à palavra. Guarde bem, não estamos convertendo à letra. A letra da Bíblia está convertendo-se em carne. A letra da Bíblia está convertendo-se em carne. O que nós temos de promessas na Bíblia é letra. Mas Deus não fica só na letra. Deus manifesta aquela letra em carne. São Paulo chegou a falar que nós somos a carta viva, escrita. Não com a tinta dos homens, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, nós somos uma carta escrita. Nós não somos um papel, nós somos uma carne, a qual Deus escreve suas escrituras em nós. Quais escrituras? Escrituras que cumprem no dia que nós estamos vivendo. Então, nós estamos hoje manifestando a Escritura Sagrada. Malaquias 4, irmão Brana manifestou. E tantas outras escrituras. Nós temos que manifestar o nosso período agora. Como esposa de Jesus Cristo, nós temos que manifestar o que nós somos. Por quê? Se Deus não pode habitar num corpo que não é a palavra, Cristo não tem uma esposa também que não é a palavra. Ele não tem. A esposa de Cristo é a palavra. Que palavra? É esse povo que não se dobra a credos, a dogmas. Eles não se dobram a inspirações de homens. É um povo que é a palavra, porque Cristo não pode habitar onde tem credo, dogma. Cristo só habita onde tem a palavra. Deus, quando habitou na terra, ele habitou na palavra. Os profetas foram parte da palavra onde Deus habitou e pôde falar parte da palavra. Quando Deus mesmo se fez carne, era a palavra, o verbo, se fazendo carne. São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14. E o verbo se fez carne. Quer dizer, o verbo, a palavra, a teofania, se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós somos carne. E então, ele proveu um caminho, uma via, pela qual nós, de carne, pudéssemos nos tornar a palavra, que é a teofania. Vocês estão acompanhando? Ele veio de palavra para carne. Nós vamos de carne para a palavra. Estamos crescendo. Ele veio diminuindo. Ele veio descendo, para que ele pudesse nos levar. Primeiro ele fez o caminho, e para Deus fazer o caminho, ele teve que vir de cima para baixo. Para ele poder te levar, ele fez o caminho de cima para baixo, para que nós pudéssemos ir de baixo para cima. Ele veio da palavra e se fez carne. Isto é humilhar. E nós saímos da carne e nos fazemos a palavra. Isto é grandeza. O que é o ser humano? Ele é um verme. O que é Deus? É eterno. Então Deus desceu de grande a pequeno. Ele desceu de palavra, teofania, a carne, a verme. Para ser mortal. Aí ele toma eu, que sou um verme, e diz, eu agora faço de você a palavra.
Eu fiz um caminho para me descer, para poder te pegar e subir. Eu não vou para lá sozinho, eu vou porque Ele é a palavra e eu sou um gens dessa palavra. Ei, glória! Aleluia! Isso me faz religioso, porque eu não tenho nada nisso, tudo Ele fez. Ele teve que descer para eu poder subir, senão eu não tinha caminho para subir, porque eu não sei o caminho, ninguém sabe o caminho, e como chegar lá? Mas Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele veio do céu e desceu à terra, Ele saiu do alto e veio para o baixo, para preparar o povo baixo para ir para o alto. Isso faz bem, aleluia. Glória a Deus. Agora, Ele continua sendo a palavra, porque Ele não pode habitar onde não é a palavra. Quando Deus desceu da terra, nos profetas, Ele veio porque os profetas eram parte da palavra do dia, e Deus tinha que manifestar visivelmente através deles. Eram homens mortais, sofredores, cansados, mas tinha uma mensagem que Deus estava neles porque eles eram parte da palavra. Mas um dia Deus reuniu todas as partículas da palavra e veio em carne. Então Jesus Cristo era Moisés, você vai ver, Jesus Cristo, tudo que estava lá atrás era Jesus Cristo. Você vai ver Moisés era Jesus, Elias era Jesus, Abraão era Jesus, e você vai ver, chegando até João Batista, era Jesus. Agora, ele saiu do caminho e diz, convém que ele cresça e eu diminua. Eu gostei disso daqui, em São João capítulo 1, versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que homem que sabia testificar? O que vem depois de mim é antes de mim. Os ouvintes ficam, que homem, por que ele é antes de você? Desde que ele nasceu 3 meses depois de você. Como que ele pode ser antes de você? Mas João sabia. Os teólogos do dia não sabiam que Jesus era antes de João, mas João sabia. Porque João era o profeta, ele era a palavra final da lei. Toda a lei se cumpriu em João. Tudo veio da lei. João foi o último profeta entre a lei e a graça. Ele foi o mensageiro do pacto. E você encontra isso em Malaquias 3. Ele é aquele anjo do pacto. Ele é um mensageiro entre lei e graça. Com ele terminou todos os profetas da lei. E dele para frente começavam os profetas da graça. E Jesus foi o primeiro profeta da graça. E João sabia, eu tenho avisado vocês que viria um. E este, ele é antes de mim. Porque foi primeiro do que eu. Você quer ver, ele testifica isso 3 vezes. Capítulo 1 de São João, verso 15 e verso 27 e 30. Verso 27, João diz assim, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Você vê ele testificando outra vez, este, que eu estou testificando para vocês, ele vem após mim, ele é antes de mim, do qual eu não sou digno. Um profeta entende isto. Não é porque ele era um grande profeta que Jesus veio depois e testificou dele. E diz, dentre os nascidos de mulher, nunca houve um como João. Jesus testificou que ele foi o maior profeta. Mas João sabia o seu lugar. Quando João viu Jesus chegar, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua, eu já tenho que sair do ministério, porque ele está chegando. Verso 30 do capítulo 1 de São João. Este
é aquele... Bom, no verso 29 ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe o que é um profeta? Ele tem revelação, ele não tem medo de perder discípulo, ele não tem medo. João não tinha medo. Sabe, medo, eu acabei meu ministério, já vou apontar outro aqui, e o que tiver revelação vai atrás dele. Então, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse. Está tudo dentro de um capítulo só, irmãos. 3 testemunhas de João sobre Jesus. 3 vezes. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão. E é tão difícil para os homens ver, porque era homem outra vez. Se eles não viram João, que era homem, eles veriam Jesus, que era Deus homem? Não veriam. Era manifestação de Deus. E Deus só manifesta em sua palavra. Se não é a palavra, porque a palavra é Deus. Ele não pode vir num corpo que não seja a palavra. Muitos de nós vamos ficar no arrebatamento, não vamos no arrebatamento, porque não somos a palavra. E Deus não tem obrigação de levar nenhum pastor que não seja a palavra. Deus não tem obrigação de levar nenhum diácono que não seja a palavra. Deus não tem obrigação de levar esposas de pastor, de diácono e filhos de pastor e de diácono que não seja a palavra. Deus não tem nenhuma obrigação de levar um membro da nossa igreja que não seja a palavra, porque ele só manifesta através da palavra. Ele só leva a palavra, porque ele é a palavra e ele gera a palavra. Eu sou humano e eu só posso gerar humano. Eu não posso gerar um celestial porque eu sou humano. E Deus não pode gerar um humano porque ele é celestial. E ele vai levar para o céu só quem ele gerou. E quando você foi gerado humano, foi através do seu pai e da sua mãe. Mas quando você é gerado um celestial, é através da palavra. A palavra gera a palavra. É a Bíblia gerando um crente, Bíblia. Você não é pouca coisa, não. Você é Bíblia. 66 livros. Você é. É a palavra completa. Porque se o noivo é a palavra, a noiva também é a palavra. Mas que palavra? A palavra do dia. Porque a palavra do dia, irmãos, é a dinâmica da Bíblia no dia. Não existe dinâmica hoje de Paulo. Se você notar, você pode formar uma igreja unicista. Uma igreja unicista que batiza em nome de Jesus Cristo, como Paulo e Pedro batizaram. Que põe a mulher calada na igreja, como Paulo e Pedro pôs. E que põe roupa nas mulheres, como Paulo e Pedro puseram. Você ainda fará uma igreja que crê num só Deus, como Paulo e Pedro teve uma igreja dessa. Mas hoje você é unicista, apenas sem vida, sem dinâmica. A dinâmica hoje é Malaquias 4. A dinâmica hoje é Apocalipse 10, de 1 a 7. A dinâmica agora é Apocalipse 10, de 8 a 11. A dinâmica. E não se pode ter uma esposa sem dinâmica. Você queria ter uma mulher sem vida? Deus não tem uma igreja sem dinâmica. A dinâmica é a vida. É a vida da igreja. E o que dá vida para a igreja é a escritura que cumpre naquele dia, materializada. É aquela escritura em carne humana. Como eu já te disse, você belisca em Deus hoje. Você belisca em Apocalipse 10, 7 e 10, 8 a 11. Mas você ama Apocalipse 10, 7, 10, 8 a 11. Essa é a esposa. É uma esposa que tem dinâmica.
Porque a coisa mais difícil, mais dura é você casar com uma esposa que não tem dinâmica de esposa. Ela não tem vida de esposa. Ela não tem ação de esposa. Ela não dorme como você, como esposa. Ela não tem dinâmica. Talvez você tenha uma mulher viva na cozinha. Isso não é dinâmica. Você tem uma mulher viva lá no lavador de roupa, no batedor, no tanquinho. Isso não é dinâmica. Isso qualquer empregada pode fazer, qualquer mulher pode fazer. Mas você precisa de uma mulher dinâmica na cama. Você precisa disto. A igreja de Jesus Cristo, ela é dinâmica na cama da palavra. Sabe o que é isso? Ela sente o cumprimento da palavra com o marido hoje. Ela não é boa de cozinha. Me sinto dirigido a parar. O problema está hoje que a igreja, ela é boa de orfanato, a igreja ela é boa de teologia, mas ela não é boa da palavra. A cama do dia, Apocalipse 10, de 1 a 7, isso não é cama para a igreja, porque ela não é a palavra, mas a igreja que é a palavra, ela está na cama com Cristo hoje, e Cristo não é sexual, Ele é espiritual. É por isso que o meu prazer, o seu prazer com Deus é espiritual. Mas você não pode espiritualizar o seu casamento e querer espiritualizar sua cama. Na sua cama você tem que ter mulher, tem que ter marido. Mas na cama de Deus, Ele também quer ter esposa que deita com Ele, que o ama, que o acaricia, passa a mão em volta dele e diz, eu te amo. Porque ele já falou que ama há muito tempo. Ele falou, antes de você me aceitar, eu já te amava. Você não precisa de muita coisa, mas a sequência depois, a vida inteira, esta igreja ao lado de Jesus. Você já pensou bem, se nós somos crentes que precisamos de Jesus estar toda hora batendo no nosso ombro e dizendo, Osmar, eu te amo, pode ir firme que eu te amo. O que é isso? Você já sabe que Ele te ama e acabou. O que está precisando é Deus ver que eu o amo. Ele quer ver que se eu amo Ele de verdade, a minha vida, o meu viver, o meu falar, o meu olhar, o meu agir. Amém, amém. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Qualquer um que escutasse a pregação de João, dizia, João, você vai para o mato, depois volta com esse tipo de mensagem, que esse homem ainda é primeiro que você. Você nasceu primeiro que ele, todos nós sabemos que você nasceu primeiro do que ele. Você nasceu primeiro que ele. Como pode? Então, mas ele é antes de mim. Que tipo de pregação? Aí João falou, ele é antes de mim. Depois Jesus começou a pregar e falar, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, irmãos, aquele povo que ouvia Jesus, dizia, essa turma de pregador é uma turma de louco, Deus me perdoe, mas é o que eles pensavam. Porque eles falam coisas que nós não entendemos. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e até lhe parece loucura. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Você não espera como espiritual ser discernido pelos outros, que não é. É assim diz o Senhor. O homem espiritual não é discernido. E ele não vive choramingando porque não é discernido. Ele não está nem aí se você o discerne ou não. Ele sabe quem ele é. Amém. Ei, glória, hein? Muito bem. Vamos deixar João de um lado aqui agora? Porque a inspiração que me vem é que ele continua sendo a palavra. E que ele não pode habitar em mim se eu não for a palavra. A palavra do dia, resgatada pelo sangue, revelada pelo sétimo anjo. Entende?
e que alimenta daquele alimento, daquele livrinho que foi revelado, que no capítulo 5 de Apocalipse não podia nem olhar para o livro, mas depois que o capítulo 10, verso 1 ao 7, chegou em cena, movimentou, virou alimento, aquele livro que não podia nem olhar para ele. Mas alimento para quem? Aí você vai ver que é alimento para a esposa, que é feita do mesmo material do esposo. Os nossos problemas, vocês me desculpem, mas deixa eu entrar num pormenor. Os nossos problemas de casamento hoje, e que nós não vamos consertar isso na terra, irmão Brando disse que no milênio tudo será consertado. Mas que nós não vamos consertar esse problema nosso de casamento na terra, é porque você não sabe quem é do seu corpo. Você não sabe cadê a costela. Aquela costela, aquela natureza amável, ela não corresponde com você. Estou falando agora de cristianismo, de um marido cristão que deve ser gente boa, gente que presta. Porque se ele tem um nome de cristão, isso deriva-se de Cristo, que olha, não existe um igual a ele. E um cristão, para aquela mulher, não existe outro homem igual ele para ela. Entende? Agora, é que ela saiu dele mesmo. Ela é aquela costela. Ela é aquela natureza amável. E que agora ele a encontrou. Então, o problema hoje de casamento e divórcio é esse negócio de ficar procurando costela a vida inteira e nunca acha. Não encontra essa costela. Deus pegou e já fez a operação em Adão, tirou a costela dele e deu para ele na hora, tudo bem. Adão não teve escolha, Adão não precisou orar, Senhor, arruma um casamento para mim, arruma uma esposa para mim, tem misericórdia, prepara meu futuro, nada disso. Adão não precisou fazer essa oração, ele simplesmente foi adormecido pelo próprio Deus, e Deus tirou uma costela, que era o amor, uma costela que era tudo que é amável e dócil. Deus tirou. E ali estava a natureza feminina. Estava ali. A hora que Adão acordou daquela operação, ele viu ao lado dele uma mulher linda. Era a costela dele. Eu já disse isso para vocês. Isso é tão perigoso, porque ela era costela dele e ainda o traiu. Era costela dele. O que tinha a ver Eva com macaco? O que tinha a ver Eva com chimpanzé? O que tinha a ver Eva com a serpente? Nada. Nada. Por que que ela deu ouvido para a serpente? Ela não tinha nada a ver com a serpente. Ela tinha a ver com Adão. Ela era a costela original. Original. Por que caiu? Deus estava mostrando algo pela frente, de que a mulher caindo, o Adão a perdoaria, a redimiria, aceitaria ela como esposa, ainda. E que depois foi ensinado na Bíblia, durante o período da Bíblia do Velho Testamento, que se uma mulher traísse o marido, ele não devia tomá-la de volta, porque ela estava contaminada e poluiria todo Israel. Mas Adão recebeu ela de volta, porque ele estava apontando para Cristo, que nós viemos também, todos perdidos, e Cristo ainda viu nós desse jeito e nos amou. Mas eu não presto, eu fiz isso de errado. Ele diz, mas eu te amo, eu te redimo dessa situação. Agora presta atenção, Eva estava na situação santa e passou para a pecaminosa. Nós fomos tomados da situação pecaminosa para ser levados para a nação santa, para a geração santa, para o povo santo, para o povo escolhido de Deus. Nós fomos tomados assim. Eva teve a oportunidade de permanecer com a pureza, ela preferiu a queda. Nós estávamos na queda, quando Cristo veio, Ele nos pegou caído, simplesmente falou conosco um pouquinho, e nós dizemos, eu te aceito, Senhor. São João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não foi escolha minha.
Casamento não é a escolha da moça, ela só aceita. Casamento é a escolha do rapaz. Por isso, rapaz, se você for decepcionado uma hora, chegar numa moça e pedi-la em namoro, e ela te falar, bom, eu gosto de você como irmão, mas eu não tenho simpatia por você como meu marido, você vai me entender. Aí você vai ter que entender essa moça. Você vai ter que entender essa moça. Porque ela decide aquilo ali. Ela decide se ela quer ou não. Ela não pode tomar aquilo duvidoso. Ela não pode. Ela é melhor ficar calada, ficar quieta ou ser franca. Já mora em Franca, seja franca. E diga a verdade. E pronto. É assim que tem que fazer. Porque a escolha não é dela. Ela diz, chegou um ali. Eu vou lá. Você quer namorar comigo? Ela? Não, é ele que tem que chegar nela. Foi Cristo quem chegou em nós. Não foi nós que estávamos procurando a Cristo, nós estávamos perdidos. Irmão Brando diz, não é o homem que procura a Deus, é Deus que procura o homem. Quando Adão pecou lá no jardim, não foi Adão que saiu correndo e disse, meu Deus, tem misericórdia, vem me salvar, me ajuda, vem aqui, Senhor, eu estou aqui no jardim, tem misericórdia, eu pequei, eu falhei, vem aqui, Senhor. Não, Adão não estava fazendo nada disso, Adão estava correndo, escondendo. Ficou atrás de uma árvore, uma religião, seja essa pentecostal ou nominal, mas ficou de trás daquela árvore ali quietinho e escuta a voz de Deus ressoar, como está ressoando nesse tempo final, a voz de Deus, onde tu estás, Adão? Deus clamando, Deus, parecia que ele não era onisciente, é Deus fazendo o trabalho, um trabalho profético, é um trabalho de um remidor, e deixando o homem decidir, se você me quer, você grita logo. Se Pedro não tivesse dito assim, salva-me, Senhor, ele não tinha tomado a mão de Pedro, não, ele ia deixar Pedro morrer afogado naquele dia. Você quer ser aquele durão? Se Deus quiser me salvar, ele salva, se não quiser, então você vai ver para onde você vai. Deus não tem filhos desse jeito. Todos os filhos de Deus, que são gens de Deus, é parte da palavra, quando ele ouve a palavra, e mesmo andando sobre a palavra falada daquele dia, Jesus disse, ande, venha, era a palavra falada do dia, e Pedro andando sobre a palavra falada, ele olhou os movimentos das águas, porque sempre a direita e a esquerda é um problema, quando você olha o que está perto de você, começa a afundar, e ele foi afundando, e a água foi esfriando a canela dele, o joelho dele. Eu creio que ele não esperou chegar muito crítico, não. Na hora que ele percebeu, ele já gritou logo, ele disse, olha, o negócio estava bom quando eu tive fé e eu andei. Agora eu estou afundando. Ele só disse, salva-me, ó mestre. Jesus estava perto dele. Pegou na mão dele e o levantou. E levou ele para dentro do barco. Será que você não quer gritar, salva-me dessa religião? Salva-me, eu estou afundando no mar de gente, eu estou afundando no mar de igreja, eu estou afundando no mar de religião, eu estou afundando, caminhando, conforme a Bíblia diz, para eu caminhar, mas eu ainda estou afundando, salva-me! E você verá a mensagem do dia com a mão estendida para te libertar. Alguém diz, é Jesus o Salvador, rapaz, e quem falou que não é? Mas você sabe quem é Jesus? Jesus foi a mensagem de Paulo, e Jesus já tinha morrido, mas Jesus era a mensagem de Pedro, Jesus foi a mensagem de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, Jesus foi a mensagem dos pentecostais, hoje não é mais. Jesus hoje é a mensagem de William Branham. Se você não quiser a mensagem que estende a mão para te salvar deste mar de gente corrupta, deste mar de gente religiosa, tem uma mão estendida para te salvar agora. Amém. Não vai dar para me pregar mesmo, não tem jeito. O rapaz já pôs o nota aqui? Muito bem. Mas quando eu li isso aqui, eu senti bem. Ele continua sendo a palavra. Vê você, é 279, o desvelar de Deus. Vê você, não pode sair daquela palavra. Olha, se eu não prego isso hoje, eu vou pregar, talvez terça-feira ou quinta. Vou ter que pregar. Está sob 7 trovões outra vez.
Mas eu tenho que começar que ele continua sendo a palavra. Deus não pode habitar num corpo que não é a palavra. E Deus não pode arrebatar quem não é a palavra. E o profeta diz que os 7 trovões te dá fé de rápido, porque você tem a palavra e é a palavra. A palavra do dia, feita carne. Entende? A palavra do dia, feita carne. Isso não deixará a palavra. O Espírito de Deus nunca deixará aquela palavra. Ele veio no corpo de Jesus por quê? Aquele corpo era a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Pai aprove viver naquele corpo, e assim é durante todo o corpo das 7 eras da igreja. Deus viveu nesse corpo por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que teria que estar no altar de intercessão até que o último eleito entrasse na última era, e ali sairia o cordeiro do altar, e logo ele seria o leão da tribo de Judá, tomaria o livro como já tomou, revelaria os 7 selos como já revelou, e seria alimento para a sua esposa. Você está com medo de engordar? Ou de ficar magra? Olhe para isso agora. Tem alimento para a esposa de Cristo. Ela não vai ficar magérrima e nem gorducha, porque ela tem alimento balanceado, alimentação espiritual balanceada. Apocalipse 10, 8 a 11, vai ao anjo que está com um pé no mar, outro na terra, e peça para ele o livrinho. Nós já fomos e já pedimos. Ele diz: agora você come, vai ser doce na sua boca, mas quando você engolir, no seu ventre vai ser amargo. E aí importa que profetizes ainda a reis, nações e línguas. Você vai profetizar depois que você comer este livro. Mas você não pode comer este livro a menos que você seja a palavra. Porque a palavra alimenta da palavra. Nós, como humanos, alimentamos de coisas mortais. Quem é espiritual se alimenta de coisas espirituais. E quem nasceu de novo, nasceu de Deus, agora o seu alimento é a palavra de Deus da hora que você vive. Amém? Ele continua sendo a palavra. Escuta aqui. Ele permanecerá exatamente com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Isso não é problema nosso, isso é Deus quem faz. Ele cega uns e abre os olhos dos outros. Por que está acontecendo isto? Está acontecendo é porque Deus faz essas coisas. Deus cega uns e abre os olhos dos outros. O eleito não tem jeito de ser cegado. Não tem jeito. Por quê? Porque o eleito já é parte da palavra. Então ele não tem jeito de ser cegado. Ele é uma geração da própria palavra de Deus. Essa mensagem do dia é a mensagem que te gerou. Por que nós estamos aqui? Nós somos uma geração de hoje. Por que nós estamos aqui? Para poder vencer esse mundo corrupto. Porque nascemos nessa era. Somos uma geração dessa era. Somos uma geração desse tempo. E por que na vida espiritual estamos aqui comendo essas coisas espirituais, que é alimento escondido atrás do véu? E que véu é esse? Sendo que Jesus já venceu, já rasgou o véu. É o véu que não deixa você ver os mistérios revelados. E esse alimento está atrás do véu. E quando o 7º anjo vinha, era para chegar e revelar aquilo que estava escondido. Quer dizer, rasgar o véu dos mistérios. Porque Jesus Cristo rasgou o véu, porque Ele era o Salvador. Ele rasgou o véu que separava o homem do lugar de alimento, da presença da glória da Shekinah. Ele rasgou o véu e diz: entra, coma agora dessa panela dourada, tem maná que não desvanece, fica na presença da glória da Shekinah, fica na presença da vara de Arão, que reverdeceu. Tem gente que leva 10 anos para melhorar de vida, para mudar. É pior do que uma vara de amendoeira. Pior do que uma vara de amendoeira. Tem crente que fica 10 anos na igreja, a mulher não para de cortar cabelo, 10 anos. Ela nem vara de amendoeira, deve ser vara de lobeira. Esse é o problema.
Se fosse vara de amendoeira, então ela brotaria, ela daria o que precisava dar. Mas ela não é vara, é uma vara seca. Não é do que é correto, mas a vara de Arão, ela reverdeceu, floresceu e deu frutos. De uma noite para o dia. Será que nós não podemos mudar de vida assim, que dar lugar para o Espírito Santo entrar e fazer a obra e nos mudar de uma hora para outra? Isso é trabalho de Deus. Ele chega assim, já muda a gente de uma hora para outra. Não é nós não, nós não temos força, nós só vamos errar. Mas coloca na mão de Deus, então você vai ver um pouquinho de azeite aumenta, um pouquinho de farinha aumenta. Tudo aumenta e o pecado sai. Onde Deus está, o pecado sai, vai embora. Satanás tem que correr. Quando Jesus chegava, a própria morte arrepiava. Quando Jesus chegava, a própria morte ficava sem saber o que fazer, dizia, agora eu vou ter que sair daqui. Quando Jesus mandou parar aquele esquife, um povo carregando o filho da viúva em Naim, ele pega, manda parar tudo. Eu creio que naquela hora a morte dentro do caixão falou, pronto, chegou ele outra vez, a palavra. E daqui a pouco ele já falou para a mulher, pare de chorar, não chore. Isso que é consolador, não chore. Alguém ficava de perto, como a dizer, vamos ver o que ele vai fazer. Não chora, deixa a mulher chorar. Ele diz, não chore, eu tenho solução para o seu problema. Eu sou a vida. Abre o caixão. O morto estava estático lá. Diz, moço, a ti te digo, levanta. E não ficou lá esperando não, o rapaz levantou mesmo, foi na hora. Eu não sei se aquele povo saiu correndo, não sei o que aconteceu, que o povo tem um medo de defunto, ele fica vivo já na hora, não sei o que aconteceu. Mas o rapaz se pôs de pé. É isso que Jesus está falando quando ele entra numa igreja, nesses caixão, cheio de defunto. E se você é parte da palavra, ele vai dizer, ele diz para aquele filho da viúva, ele diz para Lázaro, ele diz para a filha de Jairo, mas ele não diz para todo defunto não, é o defunto eleito. Levanta-te. Sai dela, povo meu. Levanta! É hora que Deus está te chamando. Sai da Santíssima Trindade e entra na mensagem de Deus, da hora final. Receba essa luz do entardecer que está te capacitando até o amanhecer da vinda do Senhor. Obrigado, Pai, por este momento em sua presença, por sua palavra, pelo Espírito Santo, que é o alimento das nossas almas. Muito obrigado, que o seu povo seja uma verdadeira bênção e caminhe para a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejamos cada dia essa palavra a qual o Senhor virá buscar, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Tem hino que não dá certo, tem hino que não dá certo. Aleluia. Vamos dando aí a oportunidade para nossos ouvintes, se vocês desejarem ligar para nós e ganhar um CD de pregação. Se você não tem toca CD, diga para a pessoa ali que você não tem e peça uma fita. Nós te mandaremos uma fita de pregação. Ligue agora. Agora nós estamos sossegados, né, irmão? Nós temos aqui 30 minutos ainda, né? Temos 30 minutos aqui para nós ficar fazendo programa para vocês aí. Um culto que nem o nosso é uma bênção. Você fala tudo, canta tudo que tem que cantar e prega tudo que tem que pregar dentro de 1h e pouco. Aí, faz 1h30, já está um bom culto no ar. Eu creio que o povo foi alimentado. E agora vamos dar oportunidade para eles ligarem para nós e receber literaturas e mesmo um CD gratuitamente. Ah, você não sabe o telefone, não marcou ainda? Olha, para você que não sabe, é 3727-9004. Agora, outra coisa,
nossos cultos são transmitidos todo dia através desta emissora, Nova Dimensão FM 105.5 MHz. Deus abençoe o pastor Luiz Roberto, que nos deu a oportunidade de falar na sua rádio. Não é fácil não, mas ele é um homem corajoso, e eu gosto de homem de coragem, porque quem não deixa nós falar é porque tem medo, e ele tem coragem. Eu gosto de gente de coragem assim, certo? É muito bom. Deus abençoe, pastor Luiz Roberto. São gente que prega também o Evangelho, e tem um espírito melhor neles. Tem tanta gente hoje que não consegue um espírito bom, e se eu mesmo e você não tivermos um bom contato com qualquer pessoa,